Estamos lá, gente. Olá, tudo bem? Um abraço a todos. Bom dia aos amigos da TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Hoje o Adilson Júnior está descansando, né? Está aproveitando aí para fazer em plena sexta-feira para adiantar o seu churrasco de Natal, né, Adilson? Um abraço, ainda aqui nós vamos mais tarde, hein? Mas aí o Adilson Júnior está lá na sua casa, está convidando todos aí para o mega churrasco que ele está financiando hoje. Estaremos lá daqui a pouquinho, viu? Se prepara, ok? Muito obrigado pelo convite, ok, Adilson Júnior? Mas hoje o Marco Aurélio aqui no comando da bancada aqui do TV Itajubá, entrevistas em nome da Eletel e recebendo aí com grande satisfação Coronel Diniz, Coronel João Otero Diniz. Tudo bem, Coronel? Meu comandante. E vamos falar hoje, e gostaríamos da sua participação, Academia Itajubense de História. Quem gosta de história, vamos falar um pouquinho da história da nossa querida cidade de Itajubá, cidade que está se preparando para comemorar o seu bicentenário. E o Coronel Diniz, antes da gente falar de história, claro, ele vai contar a história da chegada dele a Itajubá. Coronel Diniz, quando eu servi o quartel em 1988, quando eu estava chegando lá como conscrito, ele havia, poucos dias antes, tinha passado o comando para o Coronel Santos. E eu tive a oportunidade, portanto, de servir o Exército com muito prazer nos anos de 88 e parte de 1989. E essa sua história com Itajubá e com o 4º Batalhão de Engenharia em Combate, Coronel? Pois não. Inicialmente, meu bom dia a todos. Muito bom dia. E os meus agradecimentos pelo convite. Nós que ficamos honrados com a presença do senhor. Para mim sempre é uma satisfação poder ter a oportunidade de divulgar a história de Itajubá, uma história tão bonita, tão atraente, que me fascinou. Cheguei aqui realmente em 1958, depois de concluir o curso na Academia Militar das Agulhas Negras. Optei por Itajubá para servir, sou de engenharia, tinha que servir num batalhão de engenharia. O senhor chegou como aspirante, então? Cheguei como aspirante oficial em 58, aqui fiquei uns 3 ou 4 anos, saí aproximadamente final de 61 e me afeiçoei por Itajubá, a verdade é essa. Fiquei ligado a Itajubá, ligado até intimamente, porque casei com uma itajubense. Sim. E os filhos também nasceram aqui. Então tive um vínculo muito estreito com Itajubá, embora não tenha ficado muito tempo, que logo depois, por determinação do Exército, somos sujeitos à transferência. Daí percorri várias unidades, tive a oportunidade ainda como capitão de servir um pequeno período aqui em Itajubá, 1970, até ficou muito marcado pelo falecimento do nosso saudoso Tigre Maia, que era o prefeito. Então nesse tempo o senhor estava aqui como capitão? Estava como capitão. E, posteriormente, para minha alegria, para um presente muito grande que o Exército me deu, vim comandar a unidade em 1985. Aí fiquei em 85, 86 e, por sorte, fiquei em 87 também. Fiquei mais de 3 anos, o que não é normal. Que não é normal, exatamente. Nos comandos dos batalhões. Então, fiquei 3 anos e pouco aqui no comando do batalhão e afeiçoado e ligado intimamente a Itajubá. Então, depois que fui para a reserva, resolvi me fixar em Itajubá. Então, o batalhão de Itajubá, o batalhão de engenharia e combate, foi a última unidade do senhor também? Não foi a primeira e a última? Não, o senhor não seguiu? Não, depois daqui ainda continuou. Ainda continuou ainda? O senhor foi até quando? Fui para Brasília, depois fui ser adido militar e naval no Equador. Ainda passei 2 anos em Quito, sediado em Quito, né? Fui com a família, com a mulher para Quito. Sim. E ficamos 2 anos, retornamos para o Estado-Maior do Exército, lá em Brasília. E depois, porque a promoção é uma coisa acidental, porque é por escolha. Então, concorrem vários fatores. Então, entramos 5 para serem promovidos 2 oficiais de engenharia. Não me coube a promoção, aí eu vim para a reserva, muito satisfeito, mas fui para a reserva e não saí general. 2 companheiros meus atingiram o generalato. E o senhor que ano era? Isso foi em 2000. 2000? Então o senhor ainda ficou mais, após 88, o senhor ficou mais 12 anos ainda no Exército. Eu fiquei bastante tempo ainda no Exército. Eu confesso, eu pensava que essa unidade já havia sido a última do senhor. Então o senhor ficou um bom tempo. Muita gente se ilude, pensa que quando o comandante passa o comando, já vai para reserva ou termina. Não, ainda tem uma continuidade. Dependendo, cada um escolhe a sua... Se querem ir para a reserva, já tem o tempo suficiente e vão para a reserva. Eu fui até esgotar... Fui até a possibilidade de sair general. Não saindo general... Sempre na engenharia? Na engenharia, sempre na engenharia.
E o batalhão tem a engenharia de ponte, né? Engenharia de estradas, ferrovias. Tem uma parte técnica, que são os oficiais que vão direcionados, aqui no caso, à fábrica de armas. Sim. São os oficiais técnicos, também são oficiais de engenharia, mas voltados para a parte técnica. E temos os oficiais voltados para a parte estratégica, que optam pela parte estratégica, vamos dizer assim, e partem pela engenharia estratégica. Sim. É o meu caso. Falando de história, essa passagem do senhor como capitão em 1970, o senhor falou que coincidiu com a morte do Tigre Maia. Foi. Tigre Maia, ele também era um oficial brilhante. Poucas pessoas sabem disso. Gostaríamos que o senhor passasse essa parte do Tigre Maia, que quando ele foi prefeito de Itajubá, ele parece que era capitão. Era capitão. Capitão do Exército, onde eu estava na Imbel. Do Exército, servia na Imbel. Sim. Então, Tigre Maia é uma daquelas figuras que optou pela linha técnica, não é? Então, ele serviu na Imbel. Serviu algum tempo na Imbel. E serviu em outros quartéis, mas da linha técnica. As fábricas, principalmente as fábricas militares. E é o caso do Tigre Maia. E, lamentavelmente, muito novo, nos deixou como capitão ainda novo. O Tigre Maia, eu praticamente o peguei na academia. Ele é um pouquinho mais velho do que eu. Então, o Tigre Maia, na Imbel, ele optou pela política. Aí, como é que ficava naquela época um militar partiu para uma carreira política? Ele já tinha que abandonar, ele tinha que pedir baixa? Ele deixou o Exército, que ele era capitão do Exército. Aí, quando ele se candidatou, aí teve que sair do Exército. Ele saiu do Exército muito novo, não tinha tempo nem para perder todos os vínculos com o Exército. Inclusive, questão de aposentadoria, ele não tinha, porque era um brilhante orador, era uma pessoa muito ligado ao povo e dá uma ideia. Eu não entendo muito de política, mas parece que aqui o povo ansiava por uma pessoa nova que remodelasse, vamos dizer, Itajubá. E quando o nome dele entrou como candidato, porque o pessoal que vem técnico também normalmente são absorvidos como professores aqui. Foi o caso do Tigre Maia, ele era professor aqui. Então, com muita facilidade, ele conquistou até tornou-se uma pessoa popular na cidade. Popular na cidade. E com isso ele optou para a carreira política. Então ele abandonou, vamos dizer assim, ele pediu, deixou a carreira do Exército. Ele já não tinha nada... Trouxe o seu domicílio eleitoral também para Itajubá. Itajubá, e se fixou aqui, não é? Como prefeito. E acabou vencendo as eleições. Acabou vencendo as eleições e estava muito entusiasmado. Itajubá estava se desenvolvendo bastante na gestão dele e quis o destino que roubasse a sua vida. Ele era novo, parece que na época morreu com cerca de 30 anos, mais ou menos, por aí. Mais ou menos, bem novo. Se tivesse como militar, né, geralmente um capitão hoje do Exército, ele 30, 32 anos é como capitão, né? Claro, em torno disso. Agora, vamos falar da Academia Itajubense de História. A Academia Itajubense de História, fundada dia 1º de junho de 87. Coincidentemente, tempo que o senhor era comandante aí do Exército. É coincidência ou o senhor que teve à frente disso aí? Eu não tinha nenhum vínculo com a Academia de História. Mas tinha um militar que tinha um vínculo muito grande, um coronel chamado Cláudio Moreira Bento, que comandou anteriormente a mim. Então, ele praticamente é que criou, ele é um historiador consagrado, um historiador conhecido em todo o Brasil, militar, e comandou o batalhão. E ele praticamente foi autor, inclusive, da fundação do Museu do Batalhão e a parte histórica aqui. Ele criou já o princípio da academia, foi com ele. Não era Academia Itajubense de História, era uma delegacia de História, tá? Chamava Delegacia Pedro Bernardo Guimarães, em homenagem ao primeiro historiador de Itajubá, que foi Pedro Bernardo Guimarães, foi o primeiro historiador que Itajubá teve. Então, consagrando essa figura, então criou-se uma delegacia aqui. Foi o núcleo que deu origem, em 1987, à Academia Itajubense de História. O objetivo de congregar social e culturalmente os estudiosos da história, e em particular os membros remanescentes das famílias, cuja atuação nos diversos campos de atividade fizeram o progresso da região e se tornaram responsáveis pelos legados morais, materiais e culturais dos nossos antepassados. Toda essa história desses 200 anos
a Academia Itajubense, ela sempre está colhendo materiais para que isso fique, esse acervo fique cada vez mais rico, né? Nós procuramos resgatar tanto esse passado remoto como o passado recente. Então, a história de um modo geral. Como? Evocando determinadas figuras do passado, instituições do passado, ou até fatos ocorridos no passado que a academia aproveita para explorar fatos ocorridos e, em torno desses fatos, fazer uma biografia sobre o acontecimento. Os eventos, as reuniões são mensais, quinzenais? As reuniões são mensais. Sim. E nós, por exemplo, nós estamos já vivendo, já fizemos toda a programação para 2019. Uhum. Então, estamos com a programação pronta, existe o contato com os familiares dos membros que serão homenageados. Uhum. A programação toda já é esquematizada, já é tratada, não é inopinada ter sido colocada aqui. Esse mês de dezembro, por exemplo, já aconteceu ou vai acontecer em cerimônia? Esse mês foi o encerramento. Já teve a cerimônia de encerramento? Cerimônia de encerramento. Janeiro, geralmente, tem aquele mês para... Aí já é o mês... um mês para descansar, para viajar um pouquinho. Fevereiro começam os trabalhos. Começam os trabalhos. Abrimos os trabalhos com a reunião da diretoria, tratamos as estratégias das reuniões. Nós não colocamos a data das reuniões. Pode observar que nós só temos um mês. Uhum. A data é tratada diretamente com o conferencista. Quem é o conferencista? Normalmente, o conferencista é um membro da família do homenageado ou uma figura muito ligada à figura da pessoa homenageada. E nós vamos iniciar, eu aproveito aqui para... À vontade. Uhum. Que nós temos uma data muito importante já em março. Que dia 19 de março nós vamos fazer 200 anos da fundação de Itajubá. Então é um evento que sei que a prefeitura vai absorver como um todo e vai ser não apenas limitado a uma palestra, mas vai ser um evento com maior expansão. E tem o tema também da reunião de março, a epopeia do padre Lourenço da Costa. Foi aquele que fundou a cidade de Itajubá, vindo com 80 famílias da cidade de Delfim Moreira. A epopeia, o que significa a epopeia? É a história do padre Lourenço? Exatamente, vai ser feita a história do padre Lourenço para dar conhecimento a todos. O padre Lourenço era um padre português. Sim. Ele veio para cá de Portugal, e curioso, com o pai dele que também era padre. Muita gente até explora isso, mas ele tinha filho, naquela época... Muita gente pergunta, o padre Lourenço era casado, tinha filhos? Tinha filho. Confirma isso pra gente, coronel. Não era casado, mas tinha filho. Não era casado... Oficialmente. Uhum. Mas tinha filhos. Tinha filhos. Tinha vários filhos, figuras brilhantes aqui de Itajubá, que deixaram o nome marcado aqui, tanto o filho dele como o neto dele, e foram figuras famosas aqui da época, sabe? Mas era normal naquela época. E o padre Lourenço era filho de um padre também, que veio para cá. E trouxe o padre Lourenço, veio ainda jovem para cá. Ao deixar Delfim Moreira, a diocese responsável na época teve que enviar um outro padre para Delfim Moreira? Teve que enviar outro padre, porque o que aconteceu? O padre Delfim Moreira faleceu. Não me recordo Sim, agora. Não tem problema. Faleceu e então o padre Lourenço foi escalado, vamos dizer assim, foi designado para ocupar lá a diocese em Delfim Moreira. Sim. Mas quando ele chegou lá, ele observou que Delfim Moreira não tinha as condições de progresso, ele observou que era uma cidade muito isolada, as comunicações muito difíceis, tanto fluviais como até por estrada, é muito acidentado. Então entendeu de transferir, veja bem, transferir aquele povoado para um lugar mais favorável. Sim. Há quem diga que o padre Lourenço já sabia que aqui para essa área aqui, em torno de Itajubá, era mais favorável para a criação da cidade. Então foi quando ele reuniu os seus religiosos lá numa missa, né? Uhum. A plateia, e comentou com essa plateia que nós tínhamos que procurar um lugar, porque as crianças viviam tudo gripado, sem saúde, a população muito triste lá. Então foi quando ele reuniu o pessoal em uma epopeia, vamos dizer assim, numa ação. Saíram de Delfim Moreira,
Não era Itajubá de lá da época, era conhecido como Itajubá lá. Sim. Desceram de lá até pegar o rio Sapucaí e investir aqui para que a região... 80 famílias seguiram o padre, outros continuaram em Delfim Moreira. Muitos continuaram. E outros vieram para cá e uma parte resolveu, renitente resolveu permanecer lá em Delfim Moreira. E 19 de março, ele celebrou a primeira missa, né? Nós estamos apresentando, meus amigos, o programa TV Itajubá Entrevistas, hoje trazendo o presidente da Academia Itajubense de História, o coronel João Otero Diniz. Em nome da Eletel Antenas Parabólicas, meu amigo, TV digital, viu? TV digital. Você que quer sair do marasmo aí, assistindo TV mono, enfim, a Eletel tem o plano, tem o pacote que você procura para que você tenha conforto na sua casa. A Eletel, basta você ligar 3621-4600, 3621-4600, que a Eletel tem os pacotes especiais, pacotes disponíveis para você, inclusive, assistir a programação de fim de ano, para você assistir o Réveillon numa TV em HD, ok? TV Itajubá Entrevistas. Bom, falando do padre Lourenço, aí ele conseguiu, deu certo, ele montou a sua freguesia aqui em Itajubá. Naquele tempo, Itajubá pertencia à campanha, né? Era subordinada à campanha, que então era uma pequena, a sede vamos dizer assim, do município, não falava município, mas a sede era em campanha, e subordinada à campanha. Junto com essas 80 famílias, aí foram surgindo os líderes, né? Aquelas pessoas que já assumiam o cargo de liderança, porque tudo tem que existir a política, né, coronel? Exato. E essas pessoas, para que deixe de ser vila, freguesia, até se tornar uma cidade, né? Aqui Itajubá estava dividido em várias, chamam de Seis-Marias, várias propriedades enormes, grandes, sabe? Porque anteriormente, aqui o local não era desconhecido, porque muita gente entende que o Padre Lourenço chegou aqui, era um local ermo, um local vazio. Não, já viviam determinadas figuras aqui, sem considerar também os índios que nós tínhamos aqui, os índios espalhados por essa região. Os Uri-Coroados. Uri-Coroados. Mas tinha várias famílias aqui, porque muito antes do Padre Lourenço, por aqui passou uma figura encarregada pelo próprio rei para dividir essa região e entregar a donatários, vamos dizer assim, portugueses, já pessoas para ocupar as determinadas áreas aqui. E foi quando o Padre Lourenço chegou aqui, prontamente o donatário daquela região onde tem a capela, onde a igreja matriz, onde ele montou a primeira capelinha ali, não é? Chamava-se Francisco Alves. E ele prontamente doou aquela área para o Padre Lourenço e para a população montar suas casas. E de lá para cá, a cidade foi só crescendo, Só né? crescendo, foi crescendo. Muita gente de Delfim Moreira abandonou Delfim Moreira, que não era Delfim Moreira naquela época. Aí ficou aqui como Itajubá Novo e lá Itajubá Velho. Ficou muito tempo conhecido, tem vários nomes, aqui teve vários nomes. Sim. Então foi até chegar a Itajubá passaram realmente vários nomes, né? Agora, existe uma história, coronel, que houve um princípio de conflito envolvendo dois estados, Minas e São Paulo, em relação à demarcação de terras, territórios, que o rio, a marginal esquerda do rio Sapucaí poderia ser estado de São Paulo, e a direita, Minas Gerais, ou seja, onde estamos aqui hoje na medicina, seria do estado de São Paulo. Houve esse conflito? Eu não diria que houve esse conflito. Houve realmente essa ideia de que para integrar São Paulo... Apenas uma ideia, não passou disso. Não passou disso, não houve conflito em si. Foi prontamente solucionado sem... O conflito que houve foi exatamente com o Padre Lourenço, quando foi buscar os apetrechos da igreja, vamos dizer assim, para trazer para cá. Isso é verídico, então? Essa é verídico. Alguns fazendeiros esperavam... Não admitiram que levaram, e não pegaram lá porque o Padre Lourenço entendeu que aqui seria, então, a Itajubá. Naquele tempo, um padre realmente era uma grande autoridade, né? E como em cidades pequenas até hoje. Convocou em procissão para irem até Delfim Moreira para trazer os artigos religiosos da igreja, não é? A imagem, os paramentos, enfim, toda aquela parte religiosa para equipar... Para trazer para Itajubá. E foi quando realmente, aí sim, houve um conflito que
naturais de lá, revoltados, se armaram com pedra, pau e outros apetrechos para expulsar a equipe do Padre Lourenço. Eles tiveram que... E Itajubá Velha, então, Delfim Moreira ficou sem padre nesse tempo todo? Ficou sem padre, porque aqui é que era a sede da paróquia. O Padre Lourenço, na época, reconheceu aqui como sede. Lá realmente ficou com o passar dos anos, aí a diocese enviou outro padre para lá. Depois foi se desenvolvendo, mas até então, pelo contrário, aqui absolvia lá, quer dizer, ficou como a sede aqui. Foi transferir lá para cá. Quer dizer, lá ficou vazio porque não era mais sede. Então, o pessoal de lá, que desejasse alguma coisa, tinha que vir aqui. E nesses 200 anos, muitas personalidades tiveram na nossa cidade, nasceram por aqui ou estão sepultadas aqui na cidade de Itajubá, autoridades culturais, políticas, e todas elas lembradas pela Academia Itajubense de História, né? Quem que o senhor poderia destacar? Não, mas tem porque o tempo é curto, né? Então é um assunto que a gente fica o dia inteiro. Muita gente se destacou. Não, por exemplo, eu destaco, aqui nós temos faz parte até da nossa entidade, não sei se o senhor conhece, a Dona Lia Renault. Sim, sim. Dona Lia Renault fez um trabalho dos Renós. Os Renós foram uma família aqui que trouxe grande progresso aqui para Itajubá. Então, aí teríamos que falar em várias famílias. Eu lembro os Renós que marcaram muito a chegada do Renault aqui, o desenvolvimento que trouxe para Itajubá. Um dos grandes historiadores da nossa cidade também foi o senhor Amelim, né? Como historiador, o professor José Armelim Bernardo Guimarães foi uma muitos figura... livros, né? Muitos livros, fez muita coisa por Itajubá. Eu tive a felicidade de conhecê-lo e admirá-lo, porque ele deixou, eu acho que 90% da história que nós temos, pelo menos que eu conheço, eu devo ao professor Armelim. E onde encontram os livros do Armelim, os livros que falam de Itajubá? Conosco lá na Academia de História nós temos. Sinceramente, eu tenho muita vontade de ler alguns desses livros que realmente conta. Tem um livro que fala Os Vultos, né? Os vultos, aquelas pessoas que faziam... Vários apêndices e vários livrinhos pequenos. Sim. Ele foi detalhando aquelas figuras que se destacaram. As pessoas que se destacaram, até aqueles personagens folclóricos da cidade, né? Também, ele não deixou ele não esqueceu essas figuras folclóricas que existiam aqui, não é? Várias figuras aqui muito interessantes. Então é importante a gente saber resgatar o passado, ter realmente ciência da história, não só do país, da história da sua cidade, de onde você nasceu. Porque às vezes o cara faz uma pergunta para você não sabe nem responder. Poucas pessoas sabem que nós temos um ex-presidente da República sepultado aqui na nossa cidade, um ex-vice-presidente da República, ex-ministro. Quer dizer, e são várias histórias, né? Itajubá tem uma história muito bonita, não é? Venceslau Braz foi uma figura que se destacou muito aqui, não é? Nós devemos muita coisa a Venceslau Braz. Então, se nós observarmos a atuação dele aqui, e existe aquela sequela, mas é brasopolense. Não, porque toda essa área era Itajubá. Então, quando ele nasceu, isso aqui era Itajubá. Ele era itajubense, podemos dizer, não é? Então, a história deve muito a Venceslau Braz. Essas instituições todas tiveram, inclusive o nosso batalhão, ainda há pouco falamos do batalhão. Quem foi que trouxe o batalhão para cá? Quem foi a figura que... Venceslau Braz. A fotografia do lançamento da pedra fundamental para a construção do batalhão está lá, Venceslau Braz, e com a fisionomia tão alegre de ver o batalhão ser instalado aqui. E o doutor Venceslau Braz, né, ele foi presidente da República... numa fase muito boa da sua vida, aos 40 anos, antes dos 40. Consta que é um dos mais novos presidentes daquela época, não é? E pegou na década de 10, né? E pegou uma fase difícil, que ele pegou de 14 a 18, 1914 a 1918, coincidindo com a Primeira Guerra Mundial. Então, e foi ele quem assinou a entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial. E conta-se também que após deixar a presidência da República, não quis mais seguir carreira política. Aposentou e ficou dedicando à pescaria. Exatamente. E é muito interessante esse detalhe, porque ele mesmo, e muita gente que vinha, eu, por exemplo, como militar, era tenente aqui, sim, as autoridades que nos visitavam, vinham visitar o quartel, inspecionar o quartel, e queriam fazer uma visita ao Venceslau Braz. Isso em 58, 59, quem chegava aqui queria fazer uma visita. E eu me servi por muito tempo como tenente
nessa época, para conduzir essas autoridades até a casa Venceslau. Então eu tive um grande prazer e a grande honra de entrar em contato com a família do Venceslau, até com ele mesmo. Eu tive a satisfação de contar com ele. Doutor Venceslau, o general X, gostaria de dar um abraço no senhor. Vossa Excelência pode recebê-lo? E então entrava em contato para que esse general fosse até a casa dele conversar com ele. E eu ficava sentado e ouvindo, absorvia muita história contada diretamente pelo nosso grande presidente Venceslau Braz. Uma outra autoridade, doutor Antônio Aureliano Chaves de Mendonça, que veio para Itajubá estudar na hoje Unifei. Ele acabou formando, casando por aqui, iniciando a carreira política, até, né, e os seus hoje também sepultado aqui na cidade. Nasceu em Três Pontas e o senhor explica para a gente também sobre essa grande personalidade. O doutor Aureliano Chaves casou-se com uma senhora que nós chamamos intimamente de Dona Vivi, da família Sanches. É uma outra família italiana que veio para cá, família de peso, família responsável pelo progresso aqui de Itajubá. Casou-se e se fixou aqui, embora de Três Pontas, estudou aqui, foi estudante na nossa atual Unifei, e começou vinculado com a prefeitura. E nós tínhamos muita ligação com o doutor Aureliano, que ele ia muito lá no quartel. Então tivemos essa oportunidade de estar com ele e vemos que o instinto dele, vamos dizer assim, era para a política, não é? E foi até atingir, eventualmente foi presidente da República em algumas ocasiões, né? Sim. Foi uma figura fantástica. E foi o último vice-presidente de um general, né? Foi. General Figueiredo. Exatamente, foi. Como governador, como é que foi a escolha naquele tempo do doutor Antônio Aureliano, como governador, sair vice-presidente do João Figueiredo? Porque fazia parte da chapa do João Figueiredo, né? Era o João Figueiredo presidente e o Aureliano vice, já estavam ligados na chapa. Que eram da antiga Arena, né? Antiga Arena. A Aliança Renovadora Nacional. E quais dessas personalidades mais conhecidas? Eu destaquei que eu acho as mais conhecidas, mas que mais o senhor poderia passar para a gente aqui? Olha, é difícil passar, tenho medo até de cometer alguma injustiça. Sim. Nós aqui devemos muito aos italianos. Os italianos vieram para cá e também foram responsáveis. Devido a problemas internos da Itália, problemas de ordem política e tudo, houve uma época que e também a abolição da escravatura aqui no Brasil, aquela mão de obra não especializada que nós tínhamos, então também deu margem à vinda de muitos italianos para cá. Só que eles vieram especializados. Então eles trouxeram para a gente a parte enfim, partes especializadas em todos os sentidos, tá? Então, para a gente destacar assim, figuras, fica difícil. O senhor, mas de qualquer maneira, o senhor puxando o assunto, a gente já lembra algo interessante. Itajubá é conhecido também como Cidade Luz. Muitas pessoas pensam que Itajubá é Cidade Luz porque foi a primeira, de que até a luz elétrica que chegou antes das outras cidades. Nada a ver, gente. Foi devido à abolição da escravatura, aqui chegou bem antes. De 1888. Exatamente, é uma coisa que nós admiramos e respeitamos. Os fazendeiros se reuniram aqui e resolveram libertar os escravos ainda quando estava sendo cogitada a lei da Princesa Isabel. Então, já no começo do ano de 1888, eles libertaram os fazendeiros, os grandes proprietários, porque eles tinham da ordem de 100, 200, 150, 200 escravos. Reuniram em convenção e aboliram a escravatura aqui em Itajubá. E essa chegada dos italianos também a Itajubá tem a ver com o plantio de café? Tem. Foram eles, então, especializados tanto na agricultura como nos diferentes setores. Como eu falei, nos diferentes setores, os italianos foram eles é que trouxeram então esse desenvolvimento para cá. Começando pelo café, que foi caminhando até chegar aqui a nossa Itajubá, né? Uma vertente veio do sul, desembarcando em Santos, dos italianos, chegaram a Itajubá por Santos, e outra vertente do Rio de Janeiro. E aqui confluíram para chegar aqui em Itajubá. Isso já no final do século XIX? Final do século XIX, Até o início... Comecinho do século XX, 1900 e pouquinho, no início
de 1900. Até o grande acontecimento do início do século XX, que foi a chegada da escola de engenharia, a escola de eletrotécnica, qual era o nome? Chamava, como é que chama? Escola IEM, Escola Eletrotécnica de Engenharia de Itajubá, IEM. Isso foi dia 23 de novembro de 1918, né? Pelo professor Teodomiro Santiago. 1913. Teodomiro Santiago, uma grande figura, parente do nosso Venceslau Braz e, de certa forma, com o apoio do Venceslau Braz. O Venceslau Braz estava em todos esses eventos famosos. Né? Coronel, se a gente for comentando, vamos ter um assunto interessantíssimo para o dia inteiro. Só tem que voltar outras vezes aqui para a gente falar. Parando aqui da fundação da hoje Unifem e falar sobre os grandes alunos que passaram pela escola, inclusive o Aureliano Chaves, que comentávamos até agora há pouco. Mas a gente tem muito assunto, temos que passar esse conhecimento para todos. Nós até, uma das palestras, geralmente, nós até pegamos um ex-professor da Unifem para homenagear. Porque os professores da Unifem também marcaram aqui, presença aqui. O Fritz Hoffmann. Fritz Hoffmann foi uma figura muito interessante. Ele é que desmontou aquela região onde eu tenho lá onde é a estação do Estrada de Ferro, a rodoviária ali, era um banhado aquilo ali. Ele dissolveu um morro, o Chique, né? Ele aterrou aquela área toda ali, foi um trabalho extraordinário. Ali era uma vargem, então? Era uma vargem. E ele trabalhou para a prefeitura, porque muitos se ligaram ao trabalho, não se limitaram a serem professores, mas deixaram também seu nome em trabalhos. É porque eles tinham o conhecimento técnico, né, para fazer toda essa situação. Trouxeram para cá o conhecimento técnico e derramaram o seu conhecimento através dos alunos, muitos de fora, mas muitos daqui naturais de Itajubá, não é? Ou daqui da região, né? Coronel, para quem quiser participar, quem quiser conhecer mais sobre a Academia Itajubense de História, qual é o endereço, o telefone, por favor? Eu estou sempre à disposição. Nós temos um acervo muito grande lá, tanto de fotografia, como de coisas históricas. Por exemplo, eu recebo, muita gente nos entrega alguma parte histórica, várias figuras que faleceram, os familiares encaminharam para nós o acervo que o familiar tinha aqui. Nós temos, eu lembro muito do professor Pamplona, que era um apaixonado, não sei se chegou a conhecer. Cheguei. Apaixonado por história. A família do professor Pamplona nos entregou lá todo o acervo do professor Pamplona. E por aí vai. A família do João Aldano, jornalista, nós temos lá desde o número 1 do Sul de Minas. Então, toda a série do jornal O Sul de Minas está lá conosco. Então, temos jornais de 1885, 1880 e qualquer coisa. Temos jornais antigos lá. Estão sempre à disposição, porque muita gente, por curiosidade, alguma coisa, ou mesmo para fazer algum trabalho, nos procura lá e colocamos sempre à disposição. Onde é que é a nossa sala? É na estação ferroviária. É uma das salas da estação ferroviária, ao lado do museu, onde nós temos o museu histórico lá, museu que traz assim uma relíquia do nosso Venceslau Braz, basicamente do Venceslau Braz. Chegou ali e perguntou onde a academia, chegou no museu, onde era a estação antiga, perguntou onde é a Academia Itajubense, é ao lado. Ao lado. Tranquilo, então está ali, tem todo o acervo e as pessoas podem consultar à vontade. À vontade. Eu gostaria que a pessoa, antes entrasse em contato comigo... Sim, por isso, se o senhor tiver o telefone, passar para a gente. 3622-4748. 3622-4748. Entre em contato antes, porque às vezes pode, devido às minhas atividades, eu não estar lá presente. Tu tem que ter organização também, né? E eu faço questão de estar presente lá. Com certeza. E para nós é sempre uma satisfação, porque às vezes é um desafio ver uma pessoa para querer saber a história de uma determinada nós vamos fazer uma transmissão ao vivo daqui a alguns dias. Vamos combinar com o senhor, vamos combinar com o Carlos, para a gente mostrar isso aí ao vivo pela TV Itajubá. Vamos? Concordo plenamente. Podemos? Mas é claro. Coronel, muito obrigado pela sua presença. Olha, esse programa aqui, muito obrigado por ser escalado para esse programa, porque eu aprendi muito nesses 35, 40 minutos. É muito importante a gente ter conhecimento da história da nossa cidade. E obrigado você que participou, você que assistiu aí este TV Itajubá Entrevistas, essa edição do TV Itajubá Entrevistas. Ok, gente? Mais uma vez, muito obrigado, Coronel. Um abraço a todos, uma ótima tarde. Esta é a TV Itajubá, a TV que pega no seu celular.